e não tem sinal de que vai parar, como muito bem você ressaltou. Gente, hoje os preços voltaram a explodir no mercado global, porque a Europa anunciou que pretende bloquear até 90% das importações, ou seja, da compra de petróleo da Rússia até o final do ano. No momento, são 2/3 já que eles querem, romper as relações. Denise Odorici, direto de Londres, explica para você. O embargo aprovado pela União Europeia vai afetar imediatamente o petróleo que chega por via marítima. Isso representa 2/3 das importações. Até o fim do ano, a proibição vai ser ampliada para 90% das importações, com a promessa da Polônia e da Alemanha encerrarem o uso do petróleo russo transportado por via terrestre. O chefe do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que o acordo vai cortar uma enorme fonte de financiamento para a máquina de guerra russa. Por enquanto, 10% das importações não estão sujeitas a essas sanções. São os carregamentos de petróleo que passam pelo segmento sul do oleoduto Druzhba, que atende Hungria, Eslováquia e República Tcheca. Mas a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que pretende rediscutir essa concessão em breve. O sexto pacote, aprovado pelos europeus, também inclui medidas contra o maior banco russo, emissoras estatais e indivíduos que possam ter cometido crimes de guerra. Após o anúncio do embargo ao petróleo russo, o preço do combustível teve uma nova alta no mercado global. É mais uma pressão sobre as economias europeias, que já se veem num cenário de pouco crescimento econômico e alta da inflação. O índice de preços na zona do euro atingiu outro recorde em maio, chegando a 8,1%. A expectativa era de que a taxa ficasse em 7,7%. De Londres, Denise Odorici. Gente, vamos trazer, claro, Lorival Santana, né, para a gente entender exatamente como isso impacta o humor de Putin, além dos preços, que a gente já viu que os preços foram lá para cima. Lori, esse anúncio da União Europeia pode ter o condão de mudar o rumo da determinação de Putin na Ucrânia? Eu vejo aqui, dando uma olhada na CNN Internacional neste momento, muita atenção sobre os avanços, né, dos russos na Ucrânia, inclusive sobre cidades consideradas chave, né? A gente viu hoje aqui no Brasil, essa notícia já estava ontem circulando, que um navio que partiu do porto de Mariupol sob controle dos russos, né? Todas as toneladas ali que haviam sido enviadas de metais foram tomadas pelos russos, segundo os ucranianos, e levadas para a própria Rússia. Então, enfim, o movimento da União Europeia freia Putin ou não? Boa tarde, Daniela. Não freia. Nada para, né, esse homem? Quero te trazer uma informação nova. A União Europeia e o Reino Unido acabaram de excluir a Rússia dos sistemas, dos mercados de seguros dos petroleiros russos. Isso é bastante importante, né? No caso do Reino Unido, inclui o mercado Lloyds, que não é uma empresa, mas um conjunto de fornecedores de seguros. Então, a Rússia não poderá mais ter os seguros das empresas da União Europeia e do Reino Unido, que cobrem boa parte do transporte de petróleo e de outros bens do mundo. Dito isso, está havendo uma reacomodação do mercado de petróleo. A Índia, que é uma grande compradora de armamento da Rússia, mais de metade do arsenal indiano vem da Rússia, está absorvendo grande parte desse petróleo que a Rússia não está conseguindo mais, não conseguirá mais vender para a União Europeia. A redução do fornecimento foi de 3 milhões de barris de petróleo por dia para a Europa, do total de 5 milhões que a Rússia exporta, ou seja, em torno de 2/3, 60% na verdade, para 2.225.000, de 3 para 2.225, e agora vai diminuir ainda mais, né, nos próximos meses. Mas esse petróleo está indo para a Ásia, principalmente para a Índia e, em parte, potencialmente também para a China. Por outro lado, embora, como disse a Heloísa,
os países da OPEP, do Oriente Médio, não tenham aceitado aumentar a produção, a Arábia Saudita fez um movimento relativo à previsão de custo dos barris, aumentou o custo do barril para a Ásia e diminuiu o custo do barril para a Europa. É uma sinalização de que a Arábia Saudita vai aumentar, então, o fornecimento de petróleo para a Europa, até porque ela está vendendo menos para a Índia, que, por sua vez, está comprando mais para a Rússia. Mas nada disso vai frear o presidente Putin, porque para ele essa guerra na Ucrânia tem um significado maior, mais existencial, no sentido de que faz parte do projeto dele de permanência no poder, né? Ele fez essa guerra para justificar a continuação dele no poder e para evitar que a Ucrânia se torne um país próspero, liberal, ligado à Europa, o que serviria de contra-exemplo para os russos. E como você muito bem salientou, neste momento ele tem triunfos, né, prêmios para apresentar no terreno. Ele está avançando em Lugansk, deve avançar também em Donetsk e consolidou a posição dele em Mariupol, Dani.